Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores do Rio aprovam em primeira discussão a criação do Polo Gastronômico da Abolição. Comissão de Representação da Câmara do Rio, criada para avaliar o atual plano diretor da cidade, aprova relatório final e faz recomendações à Prefeitura que podem ser incorporadas ao novo plano diretor. E vereadores voltam a se reunir com representantes dos servidores municipais para discutir o novo regime fiscal proposto pela Prefeitura. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias indo direto ao plenário do Palácio Pedro Ernesto, onde aconteceu agora há pouco uma solenidade de entrega da medalha Pedro Ernesto, a maior honraria concedida pelo Legislativo Carioca. Quem acompanha a cerimônia é o repórter Renato Chapô. Boa noite, Chapô. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos que acompanham o Câmara Rio Notícias. A cerimônia acabou nesse instante, cerca de 5 minutos atrás, e foi uma noite de muitas homenagens sugeridas pelo vereador Jair da Mendes Gomes. Um dos homenageados foi o Denis Teixeira, que comandou 5 unidades da Guarda Municipal, além de ter sido coordenador do programa Lixo Zero. Além dele, cerca de 30 integrantes da Guarda Municipal receberam moções de aplauso, uma outra honraria aqui da Câmara Municipal. Outro homenageado, só que em memória, porque já é falecido, foi o produtor musical Joel Filho, que foi idealizador de várias festas que marcaram o Rio de Janeiro. 13 integrantes do Movimento Charme no Rio também receberam moções aqui da Câmara. Sérgio. Muito obrigado, Chapô, pelas informações. E nessa sessão desta quinta-feira, na Câmara do Rio, vários projetos foram aprovados, entre eles o que cria o Polo Gastronômico da Abolição. Logo no início da sessão, o plenário aprovou o desarquivamento de um projeto de emenda à Lei Orgânica de 2013, a pedido do vereador Felipe Michel. Liberdade, plano de ação para os vereadores, como é feito na Câmara dos Deputados em Brasília. Cada deputado tem o seu orçamento, tem o seu direito de indicar verbas e assim a gente espera trazer aqui também para a Câmara, dando liberdade de trabalho para os vereadores que às vezes são pressionados pelo executivo da nossa cidade. Aprovada em primeira discussão a criação do Polo Gastronômico do bairro da Abolição, na zona norte do Rio. Vai para a sanção do prefeito o projeto aprovado em segunda discussão, que permite que comerciantes do corredor cultural continuem com isenção de IPTU, mesmo sem ter que fazer reformas nas fachadas. Esses comerciantes do corredor cultural do Saara, por exemplo, que já possuem isenção do IPTU, em troca das obras anuais dos seus casarios, estão isentos de fazer essas reformas e ainda assim manterão o IPTU até um ano após o término da pandemia. O plenário fez uma longa discussão sobre o projeto que cria normas para a implantação e o compartilhamento de infraestrutura das antenas de tecnologia 5G usadas na telefonia celular. É uma minuta padrão da Anatel, a agência reguladora. A Anatel, ela minutou e ela sugeriu, municípios do Brasil, aprovem essa lei porque ela é melhor do ponto de vista da lei federal, a melhor do ponto de vista da jurisprudência, a melhor para que os investimentos possam acontecer. Eu só queria reforçar, vereador Pedro Duarte, é que a Prefeitura perde completamente o controle de regulação em relação à questão sanitária, da saúde pública, a questão ambiental. Não é a Prefeitura que analisa caso a caso depois dessa lei. O projeto foi aprovado com emendas. Fundamental para que a cidade do Rio de Janeiro ela possa receber essa tecnologia de 5G, que vai ser uma tecnologia que vai revolucionar, né, em todos os lugares do mundo inteiro, vai permitir não só muito mais velocidade, mas a integração muito mais dos aparelhos com base na internet. Então é fundamental que a cidade do Rio de Janeiro ela esteja à frente desse movimento e a aprovação desse projeto é um marco na história da cidade, porque nós estamos saindo na frente, inclusive, de outras cidades do país. Os parlamentares também aprovaram, em segunda discussão, o projeto que define condições específicas para o imóvel que abriga as instalações da Rádio Tupi em São Cristóvão, na zona norte do Rio. O parlamento aprovou ainda a entrega do conjunto de medalhas Pedro Ernesto para o cadeirante carioca Wallace Santos, que ganhou medalha de ouro na Paralimpíada de Tóquio no arremesso de peso.
A Comissão de Representação do Plano Diretor do Município do Rio aprovou nesta quinta-feira o relatório final elaborado pela vereadora Tainá de Paula. Entre pontos principais do documento estão a mobilidade urbana e o meio ambiente. O relatório será enviado ao Executivo para dar subsídios à apresentação do projeto de lei complementar que trata do assunto. O encontro aconteceu de maneira híbrida. Era necessário um quórum de no mínimo 10 vereadores para abrir a última reunião de trabalho da Comissão do Plano Diretor. Ao todo, foram 10 encontros. A comissão ouviu representantes do Poder Executivo, de órgãos públicos e da sociedade civil, estudou e analisou diversos documentos. O plano vindo, a gente vai avaliar e vai poder apresentar emendas também, né? A relatora da comissão, vereadora Tainá de Paula, fez a leitura de parte do relatório com 53 páginas, fruto de um trabalho que durou cerca de 45 dias. O documento traz algumas recomendações que poderão ser incorporadas ao novo plano diretor pelo Poder Executivo. Entre elas estão as questões do meio ambiente, levando em consideração as condições climáticas na cidade e a mobilidade urbana. Uma outra recomendação é que a gente avance nos desdobramentos sobre transporte público urbano e sobre transporte e mobilidade de modo geral. As discussões ainda não estão trazendo, mudanças claras sobre mobilidade ativa, sobre carbono zero e como é que vão ser os desdobramentos e os impactos econômicos e ambientais sobre essa nova forma de transporte na cidade. Integrantes da comissão fizeram sugestões. Algumas foram anexadas ao relatório. Duas falando sobre imóveis públicos que devem ser estudados nesse momento de retomada do plano diretor. Os imóveis públicos são importantes, precisam ter uma destinação. E uma outra só, que era uma crítica sobre o uso virtual para a participação da sociedade. E é claro que nós precisamos ir aos bairros e encontrar as pessoas frente a frente, olho no olho. Mas o ambiente virtual também tem sido muito importante para viabilizar a participação de muitos que não poderiam se fazer presentes. O documento foi aprovado por unanimidade pelos vereadores. Eu quero parabenizar a nossa querida vereadora Tainá, que pelo seu trabalho, todo esse esforço da comissão, especialmente, mas ela muito especialmente. Eu sou morador de Jacarepaguá, a gente sabe o quanto, por esse abandono de anos, a falta de um plano diretor bem realizado, como está sendo feito aqui pela nossa Câmara, para a gente ter um crescimento, estancar esse crescimento desorganizado, para a gente poder moralizar e organizar aquela região ali. Parabéns. Segundo o presidente da comissão, vereador Rafael Aloysio Freitas, algumas questões fundamentais terão que ser levadas em consideração na hora da elaboração do plano diretor, como, por exemplo, os efeitos da pandemia e pós-pandemia, a crise econômica no município e as características específicas de cada região da cidade. Uma coisa importante que foi dita ao longo das reuniões é considerar os efeitos da pandemia do coronavírus para esses próximos anos. Algumas questões mudaram no nosso normal e isso precisa ser levado em conta nesse novo plano diretor. O plano diretor do Executivo deverá ser enviado à Câmara para ser analisado e votado em sessão plenária pelos vereadores. Os vereadores que vão fazer parte dessa comissão, aí sim vão novamente continuar essa discussão que já teve início com essa comissão de representação, para que, tudo dando certo no final do ano, consigamos votar o plano diretor que vai definir as políticas públicas para a cidade pelos próximos 10 anos, para que a nossa cidade volte a crescer. O presidente da Câmara do Rio, vereador Carlos Caiado, recebeu nesta quinta-feira um grupo de conselheiros tutelares. Eles sugeriram mudanças na atual legislação. Os conselheiros entregaram uma sugestão de projeto de lei que promova uma reestruturação nos conselhos tutelares. O objetivo é que eles tenham uma maior autonomia. Por isso, entre as principais mudanças está a criação de uma secretaria nos conselhos, desvinculada da Secretaria Municipal de Assistência Social. Vereadores da Comissão de Assistência Social e outros parlamentares da Câmara do Rio participaram do encontro. O Detran entregou nesta quinta-feira as primeiras carteiras de habilitação para pessoas com deficiência, que realizaram a prova prática de direção no posto da Avenida Francisco Bicalho, que é acessível para esse público.
A entrega dos documentos aconteceu na própria unidade, a única do país a oferecer serviços específicos para pessoas com deficiência. O presidente do Detran, Adolfo Conder, participou da solenidade. Além da habilitação, o posto acessível também oferece serviços de veículos e identificação civil. E você vai ver no próximo bloco. Reforma fiscal é tema de mais uma reunião entre vereadores e servidores municipais. Os vereadores voltaram a se reunir nesta quinta-feira com representantes dos servidores municipais. Em pauta, o projeto de lei do Executivo que propõe um novo regime fiscal. Os vereadores da comissão receberam representantes do funcionalismo público municipal, que entregaram sugestões de mudanças ao texto original do projeto. Eles argumentam que, mesmo com a retirada de alguns pontos, já acertada com a Prefeitura, a proposta tira direitos dos servidores e impõe ao município um cenário de austeridade acima do necessário. Se estamos em período de calamidade, onde precisamos usar recursos, gastar mais para poder atender a pandemia, né? Criação de leitos em hospitais, aumento de gasto com pessoal, contratação de pessoal, aumento de gasto com insumos, você vai pegar e depois vai utilizar o regime de ajuste fiscal para cortar despesa. Outra preocupação demonstrada no encontro foi com trechos do projeto que podem interferir no poder de fiscalização da Câmara Municipal. Se esse PLC for aprovado, a gente não pode mexer mais em tributos. O senhor que conhece muito essa casa, tem um projeto, o Rafael de Freitas, aí, que está falando sobre incentivos ao setor de eventos. Nós não poderíamos. Nós estamos transferindo esse poder para o poder executivo. Nós somos absolutamente contrários, mas nós gostaríamos muito que não fosse obrigado a votar contra, não fosse obrigado a discutir e a ter uma luta entre nós desnecessária. Segundo a Prefeitura, o objetivo do projeto é criar mecanismos para garantir a boa gestão fiscal da cidade, evitar o descontrole nas contas públicas e dar ao município maior capacidade de investimento. Mas, sem consenso, os vereadores buscam alternativas para aperfeiçoar a proposta antes da votação, o que deve acontecer em até 15 dias. A reunião de hoje deixou muito claro que esse projeto não pode lograr êxito, que esse projeto tem que ser muito mais discutido. Uma das questões muito sérias é que ele tira a prerrogativa do Poder Legislativo. Ele coloca na mão do Executivo legislar por decreto e tirar de nós a possibilidade de intervir e de ser esse elo de ligação entre os direitos dos servidores e aquilo que a Prefeitura quer construir. Hoje tivemos uma reunião onde oportunizamos as lideranças dos servidores públicos para que se manifestem em relação a eles. Afinal de contas, se trata de um projeto que versa sobre o futuro do servidor público da cidade do Rio de Janeiro, né? E não é justo que se vote uma matéria sem que eles participem desse debate. Então, nós assim o fizemos e angariamos sugestões e vamos ver agora qual a medida que a comissão adotará para apresentar o seu relatório final. A Câmara Municipal do Rio vai se transformar em um posto para a doação de sangue. No dia 13 de setembro, o Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia, abrirá as portas para os cariocas interessados em doar sangue. A ação é uma parceria com o Hemorrio. O mutirão vai acontecer das 10 da manhã às 3 da tarde. O objetivo é aumentar os estoques do Banco de Sangue do Estado, que registrou uma forte queda durante a pandemia. E a Guarda Municipal do Rio ganhou uma nova frota. São 211 novas viaturas. Os carros ganharam faixas quadriculares e uma nova mudança visual para facilitar a identificação das viaturas por moradores e turistas. A cor azul foi mantida, como está previsto no Estatuto da Guarda. A nova frota aumenta o poder de patrulhamento da Guarda Municipal. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Entrevista. Obrigado pela companhia e até amanhã.